De volta a São Paulo, depois de viver 3 dias intensamente as eleições na Argentina, lá em Buenos Aires, conversando com pessoas, entendendo as diferentes mentalidades, tentando compreender como que um ministro da economia, que entrega um país com 140% de inflação e uma moeda que não para de se desvalorizar a cada dia, consegue ter 36% dos votos. Para a gente entender aqui o que aconteceu, o Sérgio Massa, atual ministro da Economia, ficou com 36,68% dos votos em primeiro. Javier Milei com 29,98%, Patrícia Bullrich com 23,83% e os outros dois candidatos que eram menos expressivos, Juan Schiaretti, também de esquerda, mas que fez bastante oposição ao governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, com quase 7% dos votos, e Miriam Bregman com 2,7% dos votos. Mas antes de tudo, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, comente aqui, compartilhe, porque isso verdadeiramente me ajuda. Esse trabalho de ir até o lugar, entender, estudar a economia, para tentar passar da maneira mais mastigada possível nesse processo educacional, que eu acho que é o único caminho da gente mudar, não apenas o Brasil, mas a região da América Latina como um todo. Por favor, me ajude compartilhando, comentando, se inscrevendo, ative o sininho que ele te avisa toda vez que eu faço um vídeo novo. E essas ideias não são extremamente divulgadas. As pessoas não querem divulgar ideias de liberdade, mas todos buscam por uma liberdade maior. Inclusive, eu tenho disponível uma comunidade que o link está na bio, lá no Instagram, está no descritivo aqui no vídeo, se estiver vendo pelo YouTube também, acesse essa comunidade. Essa comunidade, ela é voltada para membros, em que a gente faz encontros mensais, vídeos semanais mais aprofundados. Esse encontros mensais, ele é ao vivo, e levo pessoas especializadas ou especialistas em cada um de vários temas que envolvem a economia. Ali é um ambiente fechado, sem censura, onde a gente estimula negócio entre as partes, pessoas que têm pilares e valores muito parecidos e busca por uma liberdade individual, liberdade econômica e liberdade financeira. Independente da forma de pensar, é um ambiente em que a gente possa se expressar de forma livre e sem mimimi. Pois bem, a briga estava realmente entre os 3 primeiros, Sérgio Massa, Javier Milei e Patrícia Bullrich. Sérgio Massa, atual ministro da Economia, é de extrema esquerda, enquanto Javier Milei, o libertário, em que obviamente pelas ideias apoiadas na Escola Austríaca de Economia e o fim de subsídios, fim de intervenção econômica, uma liberdade individual e econômica no geral, tem grande parte dos nossos apoios, dos liberais libertários, como eu me classifico. E depois tinha Patrícia Bullrich, que se autodenomina centro-direita, mas sabemos que o centro-direita, o social-democrata, quando tem que cair, ele cai sempre para o lado esquerdo do muro. Pois bem, ficamos aqui então para o segundo turno com Sérgio Massa e Javier Milei. Claro que poderia haver uma tendência dos votos da Patrícia Bullrich, do partido Juntos por el Cambio, ir diretamente a Milei. Mas será que isso vai acontecer? Como que levou uma mudança importante das passos, ou seja, as eleições primárias que tiveram na Argentina, em que o Milei foi o amplo vencedor, como é que ele conseguiu agora ficar em segundo lugar, sendo ultrapassado por um ministro de Economia que entrega o país de novo, com 140% de inflação e uma taxa de juros de 145% ao ano. De qualquer maneira, foram quase 8 milhões de votos para Javier Milei, que é apoiador de ideias liberais libertárias. Isso já é extremamente importante. As ideias venceram nesse sentido. O que eu vi é uma base de jovens apoiando essas ideias de liberdade. Inclusive, eu fiz muitos vídeos, entrevistas com o pessoal de lá que tinham apoio e tem um partido chamado Juventude Libertária, ou seja, Juventude Libertária, que estavam apoiando Milei. E você via esse movimento nas ruas. Então, vamos lembrar que o Milei já tinha dado uma entrevista a Tucker Carlson, que foi a entrevista mais vista na história do Twitter, mais de 430 milhões de visualizações. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando com trechos dessas entrevistas e também acabou sendo o vídeo mais visto no meu canal, com mais de 150 mil visualizações como um todo. Portanto, as ideias libertárias e as ideias liberais hoje já são
amplamente discutidas na base da sociedade. Você pode concordar, você pode discordar, mas ela já está lá entrando na cabeça das pessoas e mostrando os benefícios daqueles que acabaram por optar no médio e no longo prazo as ideias da liberdade, conseguem ter uma economia muito mais pujante, com uma renda muito mais alta e, portanto, um desenvolvimento mais sólido e perene ao longo do tempo. Se pegarmos historicamente os partidos libertários no mundo, sempre ficam entre 1 e 2% dos votos. Inclusive os Estados Unidos, que tem uma tradição libertária muito mais forte, o Partido Libertário acaba levando 1, 2% dos votos e não faz nem cócegas frente aos republicanos e aos democratas. Mas na Argentina, as ideias avançaram e ele teve 30% dos votos. E, de novo, a escola austríaca, que tem muitos autores libertários, que é uma escola na qual na minha opinião, explica muito mais a realidade do que qualquer outra. Tem inclusive autores extremamente conhecidos e extremamente técnicos que explicam de maneira simples o envolvimento do social com o humano, onde a intervenção estatal sempre gera ônus que levam os mais pobres a maior pobreza ainda no médio e no longo prazo. Tem autores como Ludwig von Mises ou Hayek, que foi prêmio Nobel de Economia em 1974. Agora, há muito pouco tempo na história. Pois bem, por que então ficou mais difícil, se é que realmente ficou, do que as PASSOS, as eleições primárias, em que Javier Milei teve uma vitória contundente? E como fez, o que fez com que ele tivesse agora uma queda e passasse a fechar esse primeiro turno em segundo lugar, atrás de um ministro da Economia, onde os dados econômicos mostram uma economia completamente deteriorada? Pois bem, dividi aqui em 2 pontos principais. O primeiro dele é que mostra por que esse voto divergiu das PASSOS, das primárias, onde o Milei foi vencedor, é que ele mostra que as possibilidades continuam extremamente vivas, mas não é simples. Vamos lá. Se somarmos Massa, que teve 36% dos votos, e Milei com 30% dos votos, dá um total de 66%. Portanto, tem 33 votos aí para serem divididos entre esses dois candidatos, tirando, obviamente, a abstenção, que foi alta, e talvez mais pessoas com medo agora de uma continuidade do kirchnerismo através de Sérgio Massa possa ir a votar. Mas, de qualquer maneira, sobram 33% dos votos para dividir entre esses dois, entre Sérgio Massa e Javier Milei. Olhando mais a fundo, Sérgio Massa precisa receber 40% desses votos, ou seja, 13 pontos dos 33% que estão em aberto, aqueles que não apoiaram nem a um nem a outro. Ou seja, 40% dos 33% dos votos daria a vitória a Massa. Já Milei precisa 60% dos votos dos 33 que estão na disputa. Portanto, ele precisa mais votos, obviamente, do que o Massa. E isso coloca ele já numa situação um pouco mais complicada para brigar pelos votos da Patrícia Bullrich, que, como eu falei, é de centro-direita, se diz conservadora, mas o social-democrata, sempre quando tem que tombar, acaba tombando para a esquerda. Portanto, impossível? Claro que não. Mas sim, obviamente, uma tarefa árdua até 19 de novembro, em que ele talvez tenha que amenizar um pouco dos seus discursos para mobilizar a base. E isso é uma estratégia política que a mim não me agrada, e isso é justamente um dos pontos que sempre me perguntam se um dia eu penso em entrar para a política, e eu falo que não, de forma nenhuma, porque eu preciso dosar um discurso ou mudar a forma que eu acredito nas minhas ideias para serem divulgadas de outra maneira. Portanto, não tem nada a ver comigo. Mas, de qualquer maneira, eu que estava ali ao lado dele no discurso final, ele falou, depois que foi declarado que teríamos o segundo turno, ele falou o seguinte, que ele não está lá para acabar com os direitos, ele está lá para acabar com os privilégios. Muitas pessoas entendem de maneira errada. E mais, quando você entrega subsídios, quando você entrega dinheiro no curto prazo para as pessoas, isso dá uma falsa sensação de riqueza. Você soluciona aquele problema no curtíssimo prazo, especialmente dos mais pobres. Mas isso vem através do endividamento, que desvaloriza a moeda ao longo do tempo, e uma desvalorização da moeda leva à inflação. A inflação é o imposto mais perverso, é o processo mais perverso para colocar mais gente ainda dentro da linha da pobreza. E vamos lembrar que a Argentina hoje tem mais de 40% da população abaixo da linha da pobreza, tá? Então, de novo, não é impossível, mas
Nesse primeiro turno, ao longo desse primeiro turno, a gente viu muito mais hostilidades e xingamentos entre Milei e Patrícia do que entre Milei ou Massa ou Patrícia ou Massa. Será então que de repente os candidatos da Patrícia ficaram mais irritados e não migrariam para o Milei? Me parece um contrassenso gigantesco, mas a gente viu isso aqui acontecer. Tomara que na Argentina não tenham as pessoas em busca do amor e da democracia e entreguem o país ao populismo que já destruiu a economia e que infelizmente está tomando conta aqui do Brasil também. Portanto, esse é o primeiro ponto em que Milei precisa 60% dos votos dos 33 em disputa, enquanto Massa precisa 40% dos votos dos 33 em disputa, o que coloca ele numa leve vantagem. Mas claro, se todos os votantes da Patrícia, que tem muito mais alinhamento ao Milei, acabar naturalmente migrando para o Milei, a vitória pode ser bem mais simples. Veremos como será até 19 de novembro, tem praticamente um mês aí para ver essa briga ou essas discussões de ideias e as pessoas como passariam ou passarão a votar. O segundo ponto é que, caso eleito, Milei precisaria de um apoio massivo para aprovação e ter respaldo social da sua agenda de dolarização, agenda de fechar o Banco Central, que eu particularmente estou totalmente de acordo. É uma ideia mais técnica, precisa ser discutida profundamente, não é uma ideia que você discute numa mesa de bar, ela é um processo mais técnico, mas sim, eu estou como economista de acordo com essa agenda. Mas de qualquer maneira, é uma agenda que precisa de apoio e precisa de respaldo social. E mesmo que ele ganhe, ele não tem o apoio suficiente que ele teria se tivesse ganhado no primeiro turno. Ou seja, a oposição sabe que o apoio a ele não é realmente de uma base muito grande da sociedade que daria um impulso a essas reformas e essa agenda tão necessária para colocar a Argentina no que foi o país já um dos mais ricos do mundo ali na década de 20 e 30, tá? Então, a oposição sabe muito bem disso e esse apoio ele seria necessário para uma aprovação de agenda nos, digamos, primeiros 3 meses. As principais busca por dolarização, o fim do Banco Central, que são agendas, digamos, que não são tão triviais. Com apoio massivo, ele teria uma facilidade muito maior e esse apoio social. Se ele acabar ganhando no segundo turno, assim esperamos, mesmo que ganhe com 51, 52, 55% dos votos, a oposição sabe que tem uma força limitada ali e, portanto, não vai fazer da vida dele fácil. Já se o Massa ganha com 51, 52, 55% dos votos, as ideias dele já são mais, digamos, fácil de ser engolida. A mentira é mais sedutora. A mentira, ela te entrega uma solução no curto prazo, mesmo que mentirosa, porque as pessoas não conseguem perceber no médio e no longo prazo o quanto pagará por aquela mentira que eles mesmos acabam pedindo e pleiteando por uma falta de conhecimento na economia e principalmente no valor, na destruição do valor da moeda que leva ao processo inflacionário. Então, se Massa ganha, mesmo que ele ganhe 51, 52, 55% dos votos, as ideias dele são mais fáceis de continuarem ali em vigência na sociedade e levar a Argentina para um caminho de deterioração, a não ser que ele largue as ideias de extrema esquerda e resolva mudar o seu caminho, o que, de novo, não sabemos o que se passa numa cabeça assim. Mas, de qualquer maneira, a gente vê essa dificuldade para o segundo turno, tá? E apesar do crescimento espetacular e apesar das ideias estarem circulando muito mais na sociedade, mesmo os peronistas tendo sido jogados na pobreza, eles seguem aprovando as ideias peronistas que vêm através da manipulação. Ou seja, ideias de subsídio, ideias de intervenções estatais, porque a esquerda no mundo todo sabe fazer a mentira ser muito mais sedutora. Repito, a mentira ela é mais sedutora. As pessoas não calculam o ônus no médio ou no longo prazo quando você está numa situação crítica no curto prazo. Você simplesmente quer que te apresentem uma solução. Massa disparou a inflação para 140%. Quando ele assumiu como ministro da Economia, estava na casa dos 70%. $1 hoje você troca por 1.000 pesos na rua. Eu fui de férias em julho, há 3 meses atrás, e troquei $1 por 480 pesos. Agora, $1
1.000 pesos. Ele disparou a taxa de pobreza, que já está acima de 40% da população argentina. Tá? E ele, quando ele assumiu, a taxa de juros que estava abaixo de 70%, hoje está na faixa de 145% ao ano. Portanto, não é uma questão apenas de ignorância, de falta de educação, mas sim uma rede clientelista de subsídios e doação de migalhas por parte da esquerda. É assim que ela continua cativando os seus votos. Vamos lá, na Argentina você tem hoje 4,5 milhões de funcionários públicos que vivem das custas do Estado. Você tem 25 milhões de beneficiados de programas sociais. E você tem quase 6 milhões de pessoas apenas pagando impostos. Muito estrategicamente, o que Sérgio Massa fez? Ele baixou ou zerou o IVA, que na Argentina é 21%, o imposto de valor agregado, ele zerou o imposto para grande parte da população há 2 meses antes das eleições. Estratégico, né? Num país que está completamente quebrado e que agora, para um segundo turno, com certeza receberá muito mais dinheiro da Venezuela, do Brasil, através do Lula, da China, para que o Massa continue sendo o establishment principal. Afinal de contas, ele apoia e dá a mão para todos esses países ditatoriais, autoritários, que recebe aqui no Brasil Maduro, Ortega, os Kirchner, de braços abertos como um todo. Quem não lembra também, agora, antes da primeira volta nas eleições, do primeiro turno, perdão, em que o Lula liberou, através dos BRICS, que a Dilma é presidente, um empréstimo de $1 bilhão à Argentina, que já está quebrada e com reservas líquidas negativas dentro do Banco Central. Portanto, essa rede clientelista é quem apoia o Massa. Eu peguei um táxi, por exemplo, na volta, saindo do QG do Milei, em que ele se denominava marxista por completo. E ele chegou a falar textualmente que o Milei tem responsabilidade na inflação. A inflação argentina existe há 20, 30 anos e ele me fala que o Milei tem responsabilidade. Falou que os empresários vorazes são os culpados pela alta dos preços, porque eles querem ganhar mais. Ou seja, um pensamento marxista de séculos atrás que continua vigente numa população que foi enganada durante uma vida inteira e continua acreditando nisso. Ele via apartamentos fechados, vazios, ali em Puerto Madeiro, um bairro nobre da região de Buenos Aires, onde eu estava hospedado, e vários apartamentos vazios de luz apagada. Ele falou, olha, tá vendo, esses apartamentos vazios, o governo tinha que vir aqui e obrigar a pessoa a alugar. E se o dono não quiser alugar, o governo tem que tomar dele. Textualmente, ele me falou isso e ele acredita nessas ideias. Ele é uma massa de manobra, mas essas pessoas votam no Massa. Afinal de contas, a esquerda terceiriza a responsabilidade aos outros e continua com essa rede de clientelista, onde eles dão o mínimo para a pessoa sobreviver, onde mesmo que você abra o portão, ele não consegue escapar, porque ele depende desse mínimo que o governo dá. E como a vida inteira ele foi ensinado que depende disso, afinal de contas, o peronismo na Argentina começou lá nos anos 70, quando ele foi eleito pela terceira vez, e esse processo de destruição ele vem em séculos, ele não acontece do dia para a noite. Essas pessoas realmente acreditam que esse é o único caminho, que eles não conseguem ser ou não têm capacidade de ser protagonistas da sua própria vida como um todo. Portanto, é isso que Milei deveria desmantelar, essa rede clientelista e esse processo através da educação de ensinar que o subsídio ele causa muito mais malefício, principalmente aos mais pobres, do que benefícios. Para você ter essa grande quantidade de subsídios, você precisa naturalmente de impostos mais altos, onde você tira dinheiro da mão da população, tira dinheiro da mão das empresas que produzem menos e acabam tendo problemas econômicos como um todo. Tá? Olha só que interessante que eu vi isso lá, a estratégia da esquerda. O que eles fizeram? Como o Milei defende o fim do subsídio, eles colocaram para todo mundo que ia pegar um ônibus ou um transporte público, um trem, começaram a colocar as tarifas na semana pré-eleição, o preço do ônibus ou do trem sem subsídio ou com subsídio. Colocava como ficava o preço caso o Milei ou a Patrícia Bullrich fosse eleita sem os subsídios. E o resultado mostra que a tarifa que eles colocaram na televisão com o Massa seria muito mais barata. Com o Milei seria 800% mais cara do que é hoje. Olha o jogo estratégico político da esquerda. E efetivamente isso gera resultado. Só que eles não falam uma coisa,
que se o Milei fosse eleito, ou for eleito, a rede de subsídios acaba para todo mundo. Porque nesse mesmo anúncio, eles falavam o seguinte: olha, se você quiser, pode abrir mão do teu subsídio, pague a passagem mais cara. Quem é que nessas condições ia pagar a passagem mais cara? Só que quando você acaba com o subsídio, não significa que a passagem subirá nesse nível. Por quê? Por que ela sobe nesse nível? Porque o Estado é gigantesco. O Estado precisa arrecadar os impostos para manter a sua máquina em funcionamento. No momento em que você acaba os subsídios, que você fecha ministérios, que você manda pessoas embora, você passa a ter uma máquina muito menor, você não precisa arrecadar tantos impostos. E, portanto, a passagem não seria mais cara sem o subsídio. Só que todos deveriam parar de pagar, todos pagariam o mesmo preço, porque o subsídio não existiria para ninguém. Porque o Estado é muito pequeno e não teria necessidade de arrecadar tamanhos impostos. Mas quem faz esse tipo de reflexão? Pouquíssimas pessoas param, olham o preço lá na telinha e falam: realmente, se acabar o subsídio, estou complicado. Olha o jogo nefasto que eles fazem de manipulação e, obviamente, acabou dando resultado como um todo. Portanto, o que a gente precisa ver é essa parte mais triste da educação. O país está devastado e destruído, mas parece que milhões não desejam a mudança de rumo que a Argentina precisa.